Marie Del Priore. Do outro lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. 2. A nova moda, as mesas volantes e o espiritismo. Não estamos sós. Enquanto isso, os mortos continuavam lá, a interpelar os vivos. E agora o fariam por meio de mesas falantes. Na Europa de meados do século XIX, a moda chegou por mar, vinda dos Estados Unidos. O movimento americano, conhecido como espiritualismo, reunia centenas de milhares de adeptos, juízes da Suprema Corte, senadores, membros do clero, médicos e físicos escreviam livros e faziam conferências sobre esses chamados novos tesouros. Não faltava quem visse tudo com desconfiança e medo, e, na tradição cristã, como manifestação da obra do diabo. O que eu diria é quem predissesse que o século XIX, tão orgulhoso de suas luzes, terminaria com centenas de milhares de pessoas neste país acreditando poder se comunicar com seus avós. Quem registrou isso em seu diário foi um famoso advogado de Nova York, George Templeton Strong. E como começaram as comunicações? Tudo aconteceu na primavera de 1848, num pequeno condado do Wayne e Desville, a oeste do estado de Nova York. Ninguém imaginava que a história fosse tomar tal amplitude. Maggie e Katy Fox, as duas filhas adolescentes de um casal metodista, se comunicavam com o espírito por meio de batidas na parede. Era a velha linguagem dos sons. Mas quem era ele? Um ambulante assassinado pelos antigos moradores, cujo corpo foi enterrado no porão da casa. Fantasmas de vítimas de morte violenta não eram raros nos Estados Unidos. Para cada pergunta das meninas, uma resposta na forma de pancadas. Pam, pam, pam. Um alfabeto foi criado para traduzir as batidas em palavras. E a primeira mensagem da telegrafia espiritual não deixava dúvidas. Caros amigos, deveis proclamar ao mundo estas verdades. É a aurora de uma nova era, e não deveis tentar ocultá-la por mais tempo. Quando houverdes cumprido o vosso dever, Deus vos protegerá e os bons espíritos velarão por vós. Às duas irmãs se juntou uma terceira, Leah, cujo temperamento empreendedor serviu para que o trio Fox se tornasse famoso. Seus salões, cada vez mais cheios, ajudaram a difundir a prática em outras regiões do país. Submetidas a sabatinas e investigações de comissões encarregadas de examiná-las, Maggie e Katy resistiram. O resultado foi a consagração do fenômeno. Brochuras favoráveis às manifestações se multiplicaram. Sessões no Hotel Barnum, em Nova York, e o apoio do jornal New York Tribune expandiram o movimento pela costa leste americana, atingindo, sobretudo, as populações brancas e protestantes do noroeste do país e do Midwest, o meio-oeste. Na sua grande maioria, os espiritualistas americanos eram abolicionistas convictos. Sua pressão fez com que o estado do Alabama, com grande concentração de escravos, até pensasse em estabelecer leis anti-espiritualistas. No sul, notadamente em Nova Orleans, a influência francesa e afro-crioula incentivou um sucesso sem igual do movimento. Em 1852, foi fundado o Spiritual Telegraph, órgão do movimento que contou, ao longo de 20 anos, com até 80 jornais. A profissionalização das sessões foi um importante fator de difusão. As irmãs Fox faziam espetáculos pagos. A partir de 1850, se multiplicaram os médiums profissionais. A terminologia se tornou corrente, assim como palestras e conferências de especialistas. Um viajante francês, Eugène Chevreul, observou: a aptidão dos cidadãos dos Estados Unidos pelo comércio e indústria é incontestável. Eles não fazem exceção quando se trata de entrar em comunicação com os espíritos. Hoje em dia, se é médium como se é comerciante, industrial, médico, advogado, e se garante que os médiums mais famosos têm vantagens pecuniárias em colocar os homens em contato com os espíritos. Nessa época, os espíritos se manifestavam não só por meio de batidas nas paredes, chão e teto. Apareciam, sobretudo, quando chamados por gente reunida em torno de uma mesa volante. Como vimos, o deslocamento dos móveis e objetos era bastante conhecido na Europa. Em 1847, antes mesmo da experiência das irmãs Fox, sonâmbulas e magnetizadores atribuíam a essa movimentação uma origem extraterrestre. O já citado Louis Alphonse Cagnetti, fundador da Sociedade dos Magnetizadores Espiritualistas, reproduziu em seu Arcanos da Vida Futura o diálogo entre uma sonâmbula e o espírito de Swedenborg.
Crês que os espíritos tenham força para movimentar móveis e mil outras coisas, como se diz. Saiba que os espíritos podem suportar os mais pesados fardos, e fazer coisas que você não conceberá jamais. Já estas palavras da poetisa Sarah Whitman, escritas em 1852, sintetizavam o clima da época. Fenômenos misteriosos dos tempos atuais chegaram a nós sem que os esperássemos ou procurássemos. Imersos no materialismo, assim como na imprensa e no tumulto da vida atual, eles nos obrigam a parar um momento e olhar com reverência e atenção as provas de existência espiritual e do destino imortal que nos são oferecidas. A eletricidade ou as chamadas diversões elétricas justificavam uma nova agenda, em que espíritos viriam tirar os homens de um século caduco e cheio de melancolia. Explain, cravava Lopes de Mendonça, membro da Academia das Ciências de Lisboa. Nas primeiras décadas do século XIX, chegaram à França as mesas vindas da América e exportadas para o restante da Europa a partir dos anos 1850. Enquanto alguns argumentavam que as ciências tinham matado com o golpe mortal o desejo de se deixar invadir pelo sobrenatural, o fenômeno conhecia um movimento excepcional. Não faltaram os que acusavam os espiritualistas americanos de licenciosos, revolucionários e até criminosos. Temia-se uma revolução religiosa e social, índice de uma nova era cosmogônica, advertia o jornal O Correio dos Estados Unidos. Na França, a ofensiva espiritualista entrou pelos salões e atingiu a burguesia. Dentre os primeiros adeptos estava o grande escritor Victor Hugo, então exilado na ilha de Jersey, no Canal da Mancha. Ele não admitia brincadeiras com as mesas volantes e corrigia os gozadores, lembrando que a ironia era cômoda, mas pouco científica. Os que choramos não estão ausentes. Graças às mesas, falava com sua filha morta. E essa convicção de uma vida após a morte impregnou sua obra. São suas as palavras: eu digo que o túmulo que sobre os mortos se fecha abre o firmamento e que aquilo que aqui embaixo tomamos por um fim é apenas o começo. O sentimento de ultrapassar a morte e de alcançar a compreensão da eternidade, a certeza da imortalidade da alma e de reunião com entes queridos no além orientava novas formas de pensar e sentir. A dama de branco não ceifava mais vidas. Apenas afastava temporariamente os entes queridos que poderiam se reencontrar em volta de uma mesa. Qual crédito dar a essas manifestações que alimentavam discussões apaixonadas e um enorme interesse? A Igreja Católica reagia. Eram coisas do demônio. Uma cesta fugira, rastejando qual serpente, quando numa sessão lhe apresentaram os evangelhos. Os espíritos calavam quando perguntados sobre Jesus Cristo. Outros anunciavam o fim dos tempos. Mas havia quem, como o famoso pregador francês Lacordaire, afirmasse que as vozes que ouvirá numa mesa dizem coisas notabilíssimas sobre o passado e o presente. Mas atenção ao vocabulário. Na França, se tornou corrente o uso do termo espiritismo para designar o conjunto de práticas nascidas nos Estados Unidos, em 1848, e exportadas para a Europa, em 1852. Tais práticas consistiam em se comunicar com os espíritos por meio de mesas volantes. Até então se falava em espiritualismo americano, espiritualismo moderno, fenômenos magnéticos ou fenômenos de mesa. A tradução de espiritualismo, termo usado nos países anglo-saxões, por espiritualismo criava um problema. Na França, a palavra correspondia à posição dos que, contra a filosofia sensualista e materialista do século XVIII, admitiam a imortalidade da alma e estudavam suas características. Eis porque, no sentido corrente, passou-se a ver os espíritas como espiritualistas que acreditavam na comunicação com os espíritos. E a comunicação denominada espiritismo teria nascido nos Estados Unidos, em 1848, ou na França, em 1857, com Allan Kardec. Deveríamos acreditar às irmãs Fox e a Kardec seu nascimento? Não. A Bíblia apresenta várias passagens contra a necromancia. E, na época de Tertuliano, um dos primeiros grandes autores do cristianismo, por volta do ano 200 depois de Cristo, já havia registro de mesas volantes. O espiritismo sempre existiu. Mas o surgimento da palavra, da doutrina e do movimento nos países ocidentais exige que se pense em dois espiritismos, o antigo e o moderno, com mediações e elementos de continuidade entre um e outro. Quando e como o fenômeno cruzou o Atlântico. Como vimos, a partir do outono de 1852, os primeiros médiums americanos começaram a chegar ao Velho Mundo. Eram mulheres, na maior parte. Até o termo médium era novo.
Na França, usava-se sonâmbula, até então. A primeira parece ter sido Maria Aiden, que desembarcou na Inglaterra em outubro do mesmo ano. Embora apresentada como uma aventureira, ela impressionou figuras importantes como Robert Chambers, um dos primeiros teóricos da evolução, e o socialista Robert Owen. No ano seguinte, nasceu o primeiro jornal espírita inglês, The Spirit World, ou O Mundo Espírita. O fenômeno se espalhou como água. Da Inglaterra, atravessou o Canal da Mancha, passou pela Prússia, cruzou o Reno, chegou à Áustria e à Rússia, até desembarcar na França. O impulso decisivo não veio, porém, da Inglaterra, mas da Alemanha, mais particularmente de Hamburgo e Bremen, grandes portos de emigração europeia na direção dos Estados Unidos. Em 30 de março de 1853, um dos jornais alemães anunciava: há 8 dias nossa boa cidade se encontra numa agitação difícil de descrever. Está completamente absorvida por uma maravilha que ninguém jamais sonharia antes da chegada do vapor Washington. As pessoas se preocupam bem menos com o preço do tabaco, ou o sucesso da máquina Nixon, do que com a dança das mesas. Não se trata de uma brincadeira americana. Um misterioso problema está sendo colocado à ciência. Cabe a ela resolvê-lo. Do outro lado da Mancha, o escocês Daniel Douglas Home, que crescera nos Estados Unidos, era o sucesso da corte de Napoleão III. Considerado o príncipe dos espíritos, ele levitava, e, no Palácio das Tulherias, de onde não saía convite do casal de imperantes, fez aparecer uma mão sobre a mesa. A imperatriz Eugênia quis tocá-la e, ao contato, gritou: mas é a mão de meu pai. Por seguir, teve uma crise nervosa. Se a América descobriu, a Alemanha constatou, e, em algumas semanas, Bruxelas, Londres e Paris seguiram-na. A Alemanha e a Áustria foram as mais atingidas. Frederico Guilherme IV, rei da Prússia, se apaixonou pelas mesas volantes antes de ser arrancado do poder e confinado no hospício. E, pela vizinhança geográfica, México e Canadá foram os primeiros a reconhecer os extraordinários fatos. Havia outras vantagens. A prática da mesa volante era simples. Sua objetividade e seu caráter divertido, pedagógico, gratuito e adaptado aos espaços domésticos, fizeram-na virar moda. Até o órgão oficial do Vaticano, o periódico La Civiltà Católica, se curvou. Fazer moverem-se as mesas pela imposição das mãos é a única preocupação do momento. Ao lado do romance de Harriet Beecher Stowe, A Cabana do Pai Tomás, a moda dos espíritos ou a fluidomania foi dos primeiros americanismos a invadir a cultura europeia. Grandes jornais, como o Times e o Jornal de Dels Mondes, entre outros, dedicavam ao assunto páginas inteiras. Brochuras, teses de medicina e livros multiplicavam as explicações, que iam de charlatanismo e imaginação a eletricidade e magnetismo, fisiologia ou mecânica. Céticos, como o físico e químico inglês Michael Faraday, acreditavam que se tratava simplesmente de pressão das mãos. Mas havia quem acreditasse na ação de um fluido misterioso ainda desconhecido da ciência. A irradiação cultural da França reforçou a mundialização do fenômeno, em particular nos países de cultura latina e católica, como o Brasil.